Sejam bem-vindos a mais uma entrevista de Biomédicos pelo Mundo. O meu nome é Adriana Val, sou colaboradora do Departamento de Ensino e Ação Social da ANEP e estou aqui acompanhada pela Catarina Patrão, que pertence ao Departamento de Formação e Saídas Profissionais. Hoje iremos estar a conversa com Ana Maria Sousa. A nossa convidada iniciou os seus estudos no curso de Bioengenharia da Universidade do Porto e em 2022 tornou-se mestre em Engenharia Biomédica pela mesma universidade. Durante os 5 anos de estudo, realizou um período de estágio na Universidade de Twente, na Holanda, fazendo com que, após o título, decidisse continuar o seu percurso como investigadora no mesmo local. Seja bem-vinda, Ana Maria. Começo então por agradecer que teres aceito o nosso convite e pela disponibilidade que estás aqui. Obrigada, fico contente pelo convite. Ainda bem, bate para nós. Então, dando início à nossa sessão, talvez começando um pouquinho mais de trás, desde o início. Desde a altura de secundário existiu este teu interesse pela engenharia biomédica ou mesmo só surgiu no decorrer do curso de bioengenharia? O interesse por engenharia biomédica surgiu mais durante o curso de bioengenharia. Eu era aquela pessoa que gostava de todas as áreas um pouco, então foi explorando ao longo do curso e percebi que estava mais virada para a área de programação e dispositivos médicos, e então ingressei pela engenharia biomédica. Em que ponto do teu percurso é que quiseste fazer Erasmus? O que é que te levou a querer fazer Erasmus? Por acaso é um bocado curioso, porque eu nunca fui aquela pessoa que queria fazer Erasmus. No entanto, e nisso o Covid foi um ponto positivo, no meu caso, porque eu tinha a opção ou fazia Erasmus e ia para um país diferente, desafiava-me a mim própria, ou ficava em lockdown em Portugal. Então eu decidi tomar o desafio e fui para a Holanda na segunda vaga de Covid, e sem dúvida foi uma das melhores experiências e das melhores decisões que fiz ao longo do curso. Foi difícil ir para o estrangeiro em altura de Covid? Foi bastante difícil porque havia muitas restrições, principalmente no início, e não havia possibilidade de voltar a meio para visitar a família, que normalmente o pessoal que vai de Erasmus tem sempre uma viagem a meio para visitar a família, e nesse caso foi os 6 meses na Holanda, sem essa possibilidade. Mas foi sem dúvida uma experiência também positiva, e as experiências de Erasmus são sempre diferentes, independentemente da época em que tu fazes, depende muito da personalidade também das pessoas. Portanto, penso que foi de facto marcante o Covid, mas não foi tão negativo quanto eu estava à espera. E o que é que te fez querer escolher a Holanda? Eu sempre gostei da Holanda pela cultura e pelas imagens que tinha do país. É um país muito livre. Gosto também da cultura que eles têm de andar de bicicleta para todo lado, uma liberdade e uma. É realmente um fator que me faz estar na Holanda. Tudo está à distância de 15 minutos de bicicleta, não precisas de mais do que isso. Depois, a cultura do país são muito abertos às internacionais, a novas culturas. Existe muitos internacionais lá a viver, então existe a possibilidade de explorar diferentes culturas também lá. Acho que foi os fatores principais, e depois também são bastante desenvolvidos em termos de investigação na engenharia biomédica, então é sempre um fator importante quando estás a procurar uma oportunidade de estágio. Falaste um bocadinho de andar de bicicleta, das pessoas que andam muito no estrangeiro. Mesmo assim, achas que a tua adaptação num país estrangeiro foi difícil? Achas que fizeste Erasmus em Holanda e depois foste trabalhar para a Holanda, ajudou-te? Teres feito Erasmus num país e ires trabalhar para o mesmo país? Sim, sempre que. Acho que quando fazes Erasmus num país e vais trabalhar para lá, dá sempre para ter uma ideia qual será o cenário que vais encontrar, tipo de pessoas estás a lidar, a cultura que eles têm, tudo isso, e mesmo o sistema burocrático, começas a ter uma ideia de como é que funcionam as coisas.
No entanto, quando vais para lá trabalhar é uma experiência completamente diferente, porque já não és estudante, não tens atividades de estudante, não sais à noite com os estudantes. Então, a perceber como encontras as pessoas que agora são da tua idade e com quem te identificas, como tratar de todas as burocracias e tudo isso é sempre um bocado mais complicado quando vais trabalhar, mas sem dúvida que ajuda se fizeres Erasmus. A nossa próxima pergunta é mais a nível, falaste muito em burocracia. Existiu alguma dificuldade ou a transição foi difícil no que diz respeito, por exemplo, a seguros de saúde, de alojamento? Falam-nos que às vezes o alojamento é muito difícil de encontrar na Holanda. A Holanda, por si só, é um país que eu posso considerar que tem as burocracias muito simplificadas. No entanto, quando a fiz Erasmus lá também ajudou para perceber como é que funcionava e mesmo para encontrar pessoas ou amigos que me pudessem ajudar depois nisso. Sem dúvida, encontrar alojamento é muito complicado. É dos países que têm maior procura para ir lá trabalhar e maior densidade populacional em tão pouco espaço. Então, será sempre um desafio, mas existem alguns sites que é possível arranjar alojamento se estiveres sempre a atualizar-te e sempre no olho das novas oportunidades de alojamento. Em termos de burocracias, é quase tudo digital, é muito simples, tem poucos passos, no entanto, é sempre uma mudança e tem sempre aqueles stresses iniciais, mas é só uma questão inicial e comparando com Portugal, eu posso dizer que é muito mais simples. Eu diria pegar exatamente por aí. O facto de ser tudo digital é uma diferença bastante grande e, obviamente, uma melhoria. E relativamente à língua, acho que a Holanda é um país muito internacional e acredito que muitos falam inglês, mas também foi complicado. Para ser sincera, quando vens para a Holanda não precisas saber falar nada de holandês e consegues viver anos sem saberes falar nada de holandês. Mesmo as questões burocráticas, tens quase tudo a possibilidade de fazer em inglês, salvo raras exceções, mas mesmo as pessoas que te atendem no supermercado ou no balcão da Câmara Municipal, como se fosse, eles todos falam inglês e conseguem te esclarecer as dúvidas. No entanto, se consideras ficar na Holanda a viver ou fazer um doutoramento por 4 anos, assim, um período maior, aconselho a aprender, nem que seja só um início da língua, mesmo por uma questão de integração, porque apesar de não ser preciso toda a gente falar inglês e ser fácil fazer amigos em inglês, quando aprendes a língua deles, consegues perceber melhor a cultura deles, consegues interagir com eles melhor e entender as piadas, entender tudo aquilo que os entusiasma e fazer parte dos grupos e das conversas sem que eles estejam a se adaptar a ti. Portanto, aconselho. Sente-se melhor uma integração, não é? Sim, sim, sim. Ok. Agora focando um pouquinho mais no teu trabalho, conseguias-nos explicar o que é que ele consiste e aquilo que fazes? Sim. Portanto, o que eu estou a fazer agora não está muito relacionado com o que eu fiz na minha tese. Estou no mesmo grupo de investigação, no entanto comecei um projeto novo. O que eu estou a fazer agora e de forma simplificada, é desenvolvimento de métodos não supervisionados de Deep Learning, portanto, inteligência artificial, para detectar epilepsia com base em EEG. Portanto, tens o sinal do cérebro, tens uma gravação do sinal de meia hora e o que nós queremos detectar é uma pessoa em repouso sem qualquer tipo de manifestação de epilepsia, convulsões e tudo isso, detectar que essa pessoa sofre de epilepsia. E isso consegue-se porque existem pequenas alterações que não se conseguem ver muitas vezes a olho nu ou que não é fácil de distinguir, mas com a inteligência artificial consegues detectar esse tipo de padrões.
E então é isso que eu estou a trabalhar, de diferentes técnicas, e é um trabalho bastante gratificante porque consegues ver essa aplicação no hospital, por exemplo, que existe um hospital próximo e temos a colaboração. E depois também é um ambiente bastante diversificado e dinâmico. Nós temos um médico, temos pessoas mais técnicas como eu, consegue-se discutir tendo diferentes backgrounds e então é aquela junção de áreas que é sempre mais benéfica. Eu já tenho quase certeza que a resposta vai ser positiva, mas sentes que aí consegues, se calhar, trabalhar de uma forma mais proveitosa ou consegues trabalhar mais focalizado nessa área do que seria, por exemplo, trabalhar nessa área em Portugal? Eu penso que na Holanda é sempre, se calhar, mais vantajoso do que em Portugal, porque tens mais recursos, mais incentivos. Se precisares de alguma coisa, de algum, mesmo recursos para trabalho, eles conseguem facilmente. Enquanto em Portugal, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu na Holanda tenho um computador para mim, para trabalhar, e se calhar muitas vezes aqui em Portugal tens de partilhar o GPU ou o computador com outras pessoas, e só isso já faz bastante diferença. Dependendo de outras pessoas para desenvolver o teu próprio trabalho. E depois, porque na universidade existe várias colaborações, existe uma diversidade maior de pessoas, se calhar, do que existe em Portugal, pelo menos nos grupos que eu tenho, que eu fiz estágios, não senti esse apoio tão grande como existe na Holanda. Algo que acontece é que normalmente nós criamos algumas expectativas quando vamos para um mundo desconhecido, entre aspas, por assim dizer. Sendo assim, achas que esta experiência até agora respondeu às tuas expectativas? Mudarias alguma coisa? Eu diria que eu não sou aquela pessoa que fiz muitas expectativas. Porque lá está, eu no início nunca idealizei muito ir de Erasmus. Ainda foi uma coisa que surgiu, não tinha idealizado como seria a experiência. No entanto, nesta segunda vez que eu vim para cá trabalhar, já tinha uma expectativa maior, porque já conhecia, sem dúvida superou as expectativas, porque foi uma experiência diferente. Trabalho relativamente à vida de estudante, e apesar de ser bastante difícil no início encontrar pessoas, de perceber como é que a sociedade funciona para além da vida de estudante, é muito gratificante e consegues encontrar pessoas incríveis se fizeres por isso. E sim, estou a gostar muito. Portanto, agora se calhar não está bem nas tuas expectativas de regressar a Portugal, suponho. É um bocado complicado ter essa perspectiva porque depende muito das oportunidades que surgem. Eu não estou a fazer doutoramento, estou a fazer uma bolsa de investigação, então uma bolsa de investigação, portanto não tenho esse período de 4 anos. E quando acabar esta bolsa tenho que ver as opções que surgem. Gostava de ficar mais tempo, sim, porque existe muitas empresas, uma diversidade de empresas muito maior comparado com Portugal, e uma inovação muito grande nesse país e um investimento muito grande que aqui em Portugal não existe. Se calhar se quisesse voltar para Portugal teria um pouco mudado a área, mas depende um bocado das oportunidades que vou ter. Falaste um bocadinho, não estás a fazer doutoramento. Ponderas ainda fazer doutoramento ou já está esquecido? Pondero. Eu acho que, por acaso, admiro muitas pessoas que depois do mestrado começam logo um doutoramento. Acho que muitas pessoas precisam, se calhar, de um tempo a pensar nisso, e esse é o meu caso. Eu acho que preciso de experimentar coisas diferentes, experimentar trabalhar numa empresa, perceber, ok, quero mesmo isso, quero mesmo investigação e seguir este ramo, porque no fundo 4 anos ainda é um compromisso um bocado grande, e principalmente quando estás a trabalhar fora, 4 anos ainda tem um peso maior, se calhar, principalmente se fores muito preso ou muito ligado à família, se calhar
é uma decisão que é muito ponderada, e no meu caso, sim, será muito ponderada, mas pondero fazer doutoramento, se calhar, no futuro, sim. Certo. Então, se calhar, uma última pergunta seria: o que é que aconselharias a quem gostaria de fazer também uma experiência no estrangeiro, quer Erasmus, quer também uma bolsa, quer trabalhar e não tem ainda a coragem para tal? Qual é que é o teu conselho? Qual é o meu conselho? Se querem fazer alguma experiência, para já eu aconselho, porque acho que é uma experiência que abre muitas possibilidades, por um lado, abre muito a perspectiva das pessoas para novas realidades e para novas experiências. E se estão com medo, eu acho que deviam primeiro pesquisar sobre o país, sobre as instituições a que querem se candidatar, e depois procurar falar com pessoas do curso ou pessoas que conheçam, que tenham ido para lá, porque eles dão sempre uma perspectiva mais pessoal, mas também mais realista do que é que se pode encontrar, e que pode-vos ajudar a tomar a decisão e perceber que tudo é fazível e que nada é um bicho de sete cabeças, e que no fundo vai ser uma boa experiência, só tem que tomar o primeiro passo. Parece o conselho ideal para terminarmos. Obrigada, Ana, pelo teu tempo, pelo teu conselho, pela tua disponibilidade e desejamos-te a maior sorte para o teu percurso, quer aí, quer de volta a Portugal. Obrigada.